nós todo cansaço espiritual. Tira de nós todo pensamento contrário. Em nome de Jesus eu declaro que tudo aquilo que não vem da tua parte caia por terra, para que a tua voz tenha livre acesso para ecoar, não só nos ouvidos, mas no coração de cada um de nós. É o que eu te peço e te louvo em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor, faz barulho. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês? Bem-vindo ao Culto Fé. Pode se assentar aí, toma o seu lugar. Vamos passar o que o Espírito Santo colocou no nosso coração. Eu acredito que Deus ele quer fazer muito mais na nossa vida. Deus, ele deseja que nós cresçamos nele. Então nós não podemos deixar o nosso pensamento limitado fazer com que nós nos acomodemos. Mas Deus quer ir além. Deus quer fazer muito mais. Então que nessa noite nós precisamos compreender: Deus quer fazer mais na sua vida. Deus quer fazer mais na sua casa. Deus quer fazer mais no seu ministério. Deus quer fazer mais na sua família. Então entenda, nesse início de ministração, Deus deseja fazer mais. Mas a grande pergunta é: eu permito que Ele faça mais? A minha mente, o meu coração tem que estar alinhado para que Ele de fato possa fazer mais. Ele deseja fazer mais. Quantos de nós falamos com Deus e Deus nos responde além daquilo que nós falamos? Muitos de nós pedimos algo para Deus e muitas das vezes Deus nos surpreende com algo além, porque eu acredito que Deus é esse ser sobrenatural, que deseja não só fazer aquilo que pedimos, mas aquilo mais além ainda daquilo que nós pedimos. Lembra de Abraão? Abraão queria ter um filho, mas Deus queria para ele uma descendência toda. Então Deus deseja para nós algo muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. É assim que diz em Efésios 3:20, que Ele tem o poder para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que opera em nós. Então Deus tem o desejo de fazer além na nossa vida, e nós precisamos compreender isso. Hoje eu quero ministrar a respeito de um tema muito além da cura, porque eu acredito que Deus ele quer curar sim. Deus ele quer nessa noite curar. Deus nessa noite ele quer curar o seu emocional, Ele quer curar o seu físico, Ele quer curar áreas da sua vida, mas também Deus quer curar o relacionamento com Ele. Deus quer ir além, amém? Gostaria que você pegasse a sua Bíblia e juntos vamos ler Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, e nós iremos ler do verso 40. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, verso 40. Nós vamos meditar a respeito disso nessa noite. Capítulo 1, no verso 40 em diante, que nós iremos falar. Muito bem, ela diz o seguinte, um leproso veio até ele, suplicando-lhe e ajoelhando-se, disse: se quiseres, pode limpar-me. E movido de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou e lhe disse: quero, fica limpo. De imediato a lepra deixou e ele ficou limpo. Então advertiu-o severamente, logo o despediu. Ele disse: vê que não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sumo sacerdote e oferece o que Moisés ordenou por tua purificação, para que lhe sirva de testemunho. Mas ele saiu e começou a proclamar abertamente e a divulgar o feito de tal maneira que Jesus já não podia entrar publicamente em cidade alguma, porém ficava fora, nos lugares despovoados, e vinham a ele de todas as partes. Muito bem, aleluia.
Gostaria da sua atenção agora, gostaria da sua atenção para que nós possamos juntos a pensar, a meditar a respeito desse texto. E é claro que acontece algo sobrenatural com este homem, mas eu quero falar de verso a verso e juntos estamos pensando. Para que nós possamos chegar nesse texto, precisamos entender que a lepra no passado era muito mais do que uma doença comum, muito mais do que uma doença física, mas afetava todo um contexto emocional, relacional, afetava todo um contexto em sua vida. Então aquela lepra não era qualquer coisa, não era qualquer doença que chegava, era algo ao qual todos temiam, porque acreditava-se naquela época que a lepra não tinha cura naquela época e também a lepra era contagiosa. Então aquela doença não era só uma doença comum, mas aquela doença afetava setores da vida da pessoa. E um dos setores que nós sabemos que afetava, é claro, que era o relacionamento. Todos os leprosos tinham que ficar fora da cidade, fora das famílias, ficar longe do relacionamento. Então, essa lepra, essa doença afetava o relacionamento com as pessoas, com a família. Então existia algo que estava afetando não só a pele dele, mas estava afetando os seus relacionamentos. Havia algo que estava impedindo ele de se relacionar da forma que deveria. Então vemos que essa lepra afetava o seu meio social. Então vemos o que ocasionava isso. E não só o seu meio social, família, mas como também ele tinha que ficar fora da cidade, impedido de entrar e ter comunhão, impedido de buscar, entre aspas, é claro, impedido de estar em comunhão, de estar junto. Então olha o que está afetando o relacionamento. Outra coisa, acreditava-se, naquela época também, nós vimos que além da lepra afetar o relacionamento, a lepra também dava deformação. Aonde a lepra estava, era deformado. Afetava a sua autoimagem de si. Além de afetar o relacionamento, afetava a forma que ele olhava para si e que os outros olhavam para ele. Olha o que a lepra fazia. Havia uma deformidade no seu relacionamento e havia uma deformidade na sua imagem. E além dessa deformidade no seu relacionamento, na sua imagem, a lepra havia um entendimento que havia uma sentença de morte. Então, a lepra não era só uma doença que ficava no corpo da pessoa, mas afetava toda a área, o relacionamento. Consequentemente, é claro que vai afetar finanças, porque ele não poderia estar junto com os outros. Afetaria todas as áreas. Então, olha para você ver. Então, a condição desse homem, que todas as áreas da sua vida estavam sendo afetadas por aquela situação. E assim que esse homem chegou a Jesus, só para você imaginar, só para você pensar a situação que ele estava, a situação em todas as áreas da sua vida, por conta daquela lepra. E é muito semelhante ao pecado, quando nós pensamos nisso, que afeta relacionamentos, afeta a autoimagem, deforma a imagem, afeta também a uma sentença de morte, porque todos que pegavam essa lepra, eles acabavam perdendo as suas expectativas, porque era como se fosse uma sentença de morte. Até aqui você entende com a situação daquele homem, não era apenas uma doença, mas é todas as áreas da sua vida que estavam comprometidas. Eu quero que você imagine como estava a mente daquele homem, como estava o coração daquele homem. Não havia mais esperança, não havia mais como. Mas um dia, a graça, Jesus passou naquele lugar. E eu digo para você, talvez você se assemelhe a este homem, talvez o relacionamento está comprometido, talvez tem áreas da sua vida que está deformada, tem situações na sua vida, que existe ali algo que está impedindo de fluir, e aquele algo está te deixando cada vez mais triste.
Eu não sei se você está me compreendendo, aquele homem estava nessa situação, mas até Jesus chegar naquele lugar. Enquanto Jesus não estava ali, o homem estava daquele jeito, sem esperança, sem expectativa, mas quando Jesus passou, vai haver a diferença. E Jesus está aqui. Jesus, da mesma forma que ele passou naquele lugar, vida transformada aconteceu, hoje ele está aqui, nós precisamos ter esse entendimento. Ainda que hoje eu tenha alguma dificuldade, eu tenha alguma situação a se resolver, mas aqui vemos esse homem que em todas as áreas tinha situações a se resolver. Mas então, percebemos, aí chegamos a esse homem, com esse sentimento, com esse coração devastado, em todas as áreas da sua vida. Então nós vemos esse encontro maravilhoso, ao qual esse homem vai, o primeiro verso já vai falar, e o leproso veio até ele. Entenda uma coisa, Jesus estava passando, mas aquele homem entendeu quem ele era e aproveitou a oportunidade que ele tinha. Ele foi até Jesus naquele momento, pelo menos ele fez a parte dele. Houve um encontro com Jesus ali. Eu não sei se você está compreendendo o que eu querendo falar. Tem pessoas que elas esperam que Jesus faça tudo por elas e elas não façam nada. O que eu não posso fazer, claro que Ele vai fazer, mas o que eu devo fazer, me posicionar, reconhecer, me arrepender, eu devo fazer. Aquele homem entendeu aquela situação que ele estava, entendeu que a olhos humanos não tinha, e aquela proximidade, não era qualquer proximidade, porque, volta a falar, ele era um homem leproso, não poderia se aproximar de ninguém. Era um homem que era rejeitado por conta da sua lepra, era rejeitado pelos familiares, pessoas. Então ele não poderia se aproximar, porque se ele se aproximasse, ele correria o risco, muitas das vezes o risco de vida. Mas eu fico pensando a situação que ele estava. E ele pensou consigo, acredito eu, que ele ficou pensando, peraí, da forma que está, eu não aguento mais. Do jeito que está, eu não aguento mais. Então eu vou até ele. Eu entrego a minha vida. Eu não sei se você está pegando o que eu estou querendo falar. Tem coisas que nós devemos nos posicionar e dizer, Jesus está aqui, é verdade que eu sou leproso nessa área, é verdade que eu tenho impedimento no relacionamento, é verdade que eu tenho impedimento em áreas da minha vida. Mas aquele homem não viu Jesus passando e foi se esconder com suas lepras. Ele foi apresentar para Jesus. Aqui, Senhor. E entenda uma coisa, ele foi até Jesus, ele caminhou até Jesus, e foi até ele, e quando foi até ele, no mesmo versículo, no verso 1, ele vai falar, suplicando. Ninguém suplica por algo que não quer tanto, ninguém suplica por algo, qualquer coisa. Nós suplicamos por algo que nós realmente queremos muito. Então o que eu vejo a respeito disso? Que quando ele chegou, Jesus, ele não chegou de qualquer forma, ele chegou com uma intensidade, ele chegou com um desejo em seu coração, ele chegou com uma intencionalidade naquilo que queria, aquilo que desejava. Ele não foi lá, vou assistir mais um culto. Ele foi entendendo, esse vai ser o culto, esse vai ser o momento que eu vou encontrar Jesus, esse vai ser o momento que eu quero clamar a Jesus. E aí nós vemos a diferença, ele não foi por ir, ele não foi de qualquer jeito, mas ele foi com intensidade, e suplicando, entenda isso, suplicando, a Bíblia vai falar no mesmo verso, que agora, suplicando, ele vai se ajoelhar, ele vai reconhecer que precisa, ele se ajoelha porque ele entende que existe uma autoridade, que existe alguém poderoso em sua frente. Então ele vai se reverenciar, ele vai reverenciar em adoração aquela pessoa que está à frente dele, que é Jesus. Entenda, ele foi até Jesus intensamente e agora vai reverenciar a Jesus. Muitas das vezes nós até vamos até Jesus,
nós não somos intensos, e outros, nós não somos reverentes. E por conta disso nós saímos com a mesma situação, porque essa falta de reverência. Então entendemos que aquele homem se reverenciou porque entendia quem estava à sua frente, entendia que aquele que estava à sua frente podia fazer todas as coisas, porque ninguém pede algo para ninguém se não crê que aquela pessoa de alguma forma pode fazê-lo, pode dar alguma coisa para ela. Então ele foi movido de fé, intensamente, foi até Jesus, intensamente, reverência a Jesus. E ali, após ele se ajoelhar, eu acho tão sensacional essa parte. Lembrando que eu acabei de falar no começo, todas as áreas dele estavam destruídas. Todas as áreas, eu quero que você imagine como é que ele estava se sentindo naquele momento. Foi falado aqui sobre o sentimento. Como é que ele estava se sentindo naquele momento, muitas vezes rejeitado. Como é que ele estava? Penso eu, que se nessa situação, eu quero isso, eu quero a cura, eu quero... Mas a primeira coisa que ele falou, se quiseres. Então, o pedido dele não foi baseado na situação que ele estava, mas na vontade de Jesus. Se quiseres, se você quiser, e eu acho sensacional isso, porque às vezes o nosso clamor está de acordo com as necessidades que temos, mas não de acordo com a vontade de Deus. E por isso que muitas das vezes nós oramos, mas só para fazer só para suprir as nossas necessidades, mas não para realizar a vontade de Deus. Então, muito mais do que as necessidades, ele entendia, seja a tua vontade, se quiseres. Porque ele foi sabendo que ele podia, mas Senhor, se quiseres. Eu só quero que você entenda a dificuldade que foi para falar isso, para se posicionar assim, olhando para a situação que ele estava, olhando por tudo que estava acontecendo na vida dele até então. Mas ele vai, se quiseres, pode. E depois de falar, se quiseres, aí sim ele vai falar o quanto crê, podes limpar-me. Ele chegou com fé, apresentando, se o Senhor quiser, o Senhor pode, eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode limpar-me. Eu sei que o Senhor pode purificar-me. E Deus pode todas as coisas. Ele pode curar você dessa situação emocional. Ele pode curar você do relacional. Ele pode curar você da situação que você tem vivido, seja em qual área for da sua vida. Ele pode. Ele pode. Então ele vai falar, olha, pode limpar-me. E quando ele apresentou essa situação, tudo que foi falado aqui, foi até ele, intensamente suplicando, se ajoelhou, reverência, e falou, seja a tua vontade, se quiseres. E agora vai dizer, eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor pode. E diante de tudo isso que ele demonstrou, aí, após isso, no verso 43, aí Jesus vai dizer, o verso vai dizer, e movido de compaixão. O movido de compaixão não vem só porque ele estava na situação que estava. O movido de compaixão vem porque ele, mesmo estando daquela forma, ele manifestou uma fé. Está me compreendendo, gente? Amém? Ele manifestou uma fé, mesmo naquela situação. Então Jesus, ele foi movido por aquela compaixão, foi movido por aquilo que foi apresentado para ele. Então eu quero dizer, através desse versículo, que Jesus, ele sabe o que está acontecendo com você, mas você não vai chamar a atenção dele só chorando, você não vai chamar a atenção dele somente falando, Jesus faz. Mas vemos aqui desde o início, aproximou-se, intensamente suplicando, adorando, se quiserdes, e agora podes, e agora sim, eu me compadeço dele. Eu não sei se você está pegando o raciocínio,
Mas às vezes nós queremos que Deus tenha dó de nós. Nos vitimizamos e falamos: Deus, o Senhor está vendo a situação? Claro que Ele está vendo. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Então, às vezes eu estou querendo que Deus tenha peninha de mim, me tire dessa situação e faça isso, e não é. Ele quer te despertar, por isso que você está aqui nessa noite. Por isso que você está aqui recebendo a palavra de fé, porque a palavra de fé, ela produz algo em você. Então precisamos compreender isso. Obrigado. Obrigado, gente. Aí, temos minha auxiliadora aqui que já me vê aqui, já me corrige aqui. Amém. Obrigado, tá? Então, gente, precisamos compreender isso. Entender que nós precisamos nos posicionar como alguém de fé, nos posicionar como alguém ao qual vai chamar a atenção de Jesus de fato. Quantos estão compreendendo o que eu estou querendo falar, gente? Amém? Muito bem. Então, ouve tudo isso. Imovido de compaixão, e aqui eu acho muito top. Esses 3 verbos é onde mudou toda a situação. Agora, ele leproso, agora Jesus vai, mover de compaixão, Jesus vai estender a mão, tocou-o e lhe disse. E eu fico imaginando, quantas pessoas, eu não sei quanto tempo ele estava naquela situação, quanto tempo ele estava daquele jeito, mas uma coisa era, ninguém se atrevia a tocá-lo, mas Jesus tocou. Muitas das vezes ninguém se atrevia a falar com ele, mas Jesus falou. Ninguém se atrevia a nada disso. Ninguém se atrevia a estender as mãos para ele, mas Jesus estendeu. Então, ainda que ninguém fizesse nada para ele, mas pelo posicionamento de fé que ele esteve, Jesus fez. Entenda uma coisa: ainda que ninguém olhe, ainda que ninguém queira estender as mãos, ainda que ninguém toque, ainda que ninguém fale, mas se nós chamamos a atenção de Jesus através da fé, ele toca, ele estende a mão, ele fala. Então, nós precisamos nos posicionar quanto a isso. Amém? Muito bem. E após ele estender as mãos, tocou-lhe e lhe disse: quero, fica limpo. Há um desejo de Deus que eu acredito que ecoa nesse tempo para nós, para as nossas vidas. Há um desejo de Deus, e esse desejo de Deus, diante de tudo que está passando, Ele tem o desejo. Qual o desejo? Quero, fica limpo. Fica limpo. O desejo que Deus tem ao meu respeito é que eu seja curado. O desejo que Deus tem ao meu respeito é que eu seja purificado. Essa palavra não é só para esse homem, mas ecoa em nossas vidas. Então ouça essa voz. Fique limpo da situação relacional, emocional, ou seja, qual a situação que você tem vivido. Eu acredito que nessa noite já tem pessoas sendo curadas, porque já existe uma palavra que já foi lançada há muito tempo. Já existe uma palavra que já foi lançada lá atrás, e nós devemos tomar posse dessa palavra. Jesus disse que quer que eu fique limpo, então eu vou ser limpo. Seja uma dor física, seja emocional, espiritual, existe um desejo de Deus. Existe um desejo dele. O desejo dele é o quê? Quero, fica limpo. E quando aconteceu, ele entendeu, ouviu essa palavra, quero, fica limpo. No verso 42 vai dizer, de imediato a lepra o deixou, e ele ficou limpo. Quando houve a manifestação de Deus, quando ele usou a fé, Deus não tem problema em nenhum tipo de situação. É nós que temos problemas com isso. É nós que acabamos limitando Deus. Deus, Ele é para você da maneira que você pensa que Ele é para você. Se o Deus de alguns é aquele que apenas é cultuado apenas domingo, então para você vai ser isso. Para nós é isso. Para alguns é o Deus, o menino, o Jesus, e o menino não pode fazer nada para alguém. Nada de poderoso. Mas quando eu entendo que Ele é o Todo-Poderoso,
Ele pode fazer todas as coisas. Entenda que ali aconteceu no mesmo instante. Por isso que eu acredito que se você recebe essa palavra de Jesus, essa é a palavra que já foi lançada, seja qual a área da lepra, eu acredito que nessa noite tem pessoas sendo curadas. Curadas de dores físicas, curadas de dores emocionais, curadas de dores em qualquer situação da sua vida. Porque já tem uma palavra liberada para nós. E nós precisamos entender. Então até aqui, até esse momento, até esse verso, nós entendemos que existe uma palavra, mas também existe um posicionamento de fé desse homem. Existe um desejo que Deus queira nos curar. Ele quer. Já existe essa palavra. Muitas das vezes é nós que não tomamos posse. Nós que continuamos nos vitimizando e achando que aquilo que é desse jeito mesmo. Queremos comover a Deus com as nossas lágrimas. Queremos comover a Deus. Ou queremos comover as pessoas. Então, até aqui nós entendemos isso. Até aqui nós entendemos isso. Que existe uma palavra. No verso 43. E aqui vai exatamente aonde veio à minha mente o título. Muito além. Deus queria curá-lo? Queria. Deus queria limpá-lo? Queria. Mas Ele queria além disso. Tanto é que nesse momento nós vamos saber que aí Jesus, Ele vai advertiu, então advertiu severamente, logo despediu. Ele vai advertir, Ele vai falar algo que tem que acontecer. Eu quero que você imagine uma advertência de Jesus. Já é algo que eu tenho que fazer. Agora imagine se advertir severamente. É que a coisa está pesada. Imagine você e seu filho quando você o adverte. Beleza, agora quando você adverte com aquela voz, ele já sabe que está pegando para ele. Assim Jesus fez com esse homem. Advertiu ele severamente. Porque a partir daquele momento ele estava curado, mas agora era para viver como curado. Era além que ele deveria ir. Então, embora Jesus quis curar, quis fazer o que quis fazer o que fez, Ele deseja que nós, com Ele, venhamos além disso. A partir dessa cura, como que é? A partir dessa cura, como eu estou caminhando? A partir daquilo que Jesus fez, porque a cura não é o final. A cura é um meio. A cura é um meio para chegar onde Jesus quer que eu esteja. Jesus cura. E aqui, após isso, no verso seguinte, nós vemos, ele disse: vês que não digas nada a ninguém, porém vai, mostre-se ao sumo sacerdote e oferece o que Moisés ordenou por tua purificação, para que ele sirva de testemunho. Vemos que Jesus, após curá-lo, ele vai advertir ele severamente, e vai falar duas coisas para ele fazer. E essas duas coisas olha, se apresenta lá, mostra lá, e depois oferece aquilo de acordo com a lei lá de Moisés, oferece lá. E o que eu pego com isso? A primeira coisa é que ele vai se mostrar. E quando eu falo se mostrar, não é no sentido de se exibir em relação a isso, mas o posicionamento dele já não era como leproso. Então, ele não ia até lá mais como leproso, não se apresentava mais como leproso, mas como curado, como purificado. E o que eu entendo por isso? Quem olha para a minha vida, eu digo que fui curado, mas me olha e me vê como leproso ou como purificado. Então agora, ele é purificado, então ele vai se mostrar como purificado. É o que nós precisamos compreender. Há pessoas que Deus o curou, mas se mostra como leproso. A Deus libertou, mas a sua caminhada a partir dessa cura é como leproso. Deus ele curou para você se mostrar como curado. Deus ele libertou para se mostrar como liberto, purificou para se mostrar como purificado.
Eu não sei se você está compreendendo o que eu estou querendo falar. Então ele falou, se mostre um sacerdote. E oferece o que Moisés ordenou. Sobre oferecer, sobre ofertar, sobre apresentar. O que eu tenho apresentado da minha vida. E não só no sentido na igreja em si, mas em tudo. Eu pego para isso em tudo. Como eu tenho me apresentado hoje, o que eu tenho oferecido. Porque talvez a oferta dele como leproso era uma, mas agora como curado é outra. A oferta como leproso, lembra lá, todas as áreas eram comprometidas. E claro que financeiramente também. Por conta não podia. Mas agora ele não era mais leproso. Então agora ele podia fazer algo. Ele não era mais. Mas muitos foram curados. Mas apresentam as suas ofertas a Deus como leprosos. Eles são curados. Mas é isso que eu quero que nós precisamos entender. Foi falado aqui. Ele está aspirando. Ele vai aspirar um leproso ou um curado? Um purificado. Então nos apresentamos como purificado. E não mais como leproso. E nós precisamos compreender isso. No verso seguinte, nós entendemos que embora Jesus advertiu, Jesus falou, e não foi de qualquer jeito, foi severamente. Jesus falou. Ele fez alguma dessas duas coisas? Não. Ele não fez. Aí você pode me dizer, mas ele foi contar para todo mundo o que aconteceu com ele estava eufórico. Pois bem, mas desobedeceu do mesmo jeito. É uma desobediência. Eu vejo como uma desobediência. E enquanto eu estava lendo isso, o que me veio à mente, o que me veio ao coração, que muitos de nós, muitas das vezes, falamos de Jesus desobedecendo Jesus. Falamos dele desobedecendo ele. E isso vai ocasionar alguma coisa. Quando nós falamos dele, desobedecendo ele. Veja, ele não cumpriu nada que Jesus falou. Ainda que Jesus falou severamente, ele não cumpriu. No restante do versículo. Mas ele saiu e começou a proclamar abertamente e divulgou o feito de tal maneira que Jesus já não podia entrar publicamente em cidade alguma, porém ficava fora. Você entende que uma desobediência àquilo que Jesus falou estava impedindo Jesus de entrar de algum lugar? Aquela desobediência estava fazendo que Jesus não entrasse em muitas aldeias, em muitas cidades. E eu quero falar para você, talvez a cidade, muitos corações. Por conta de nossa desobediência a Deus, tem corações, tem cidades, chamado corações, que estavam querendo tanto Jesus, mas por causa de nós, que desobedecendo algo que Jesus falou, falando de Jesus, mas desobedecendo, ele é impedido de entrar naquele lugar, é impedido de entrar naquele coração. Então, vou ler de novo, mas ele saiu, começou a proclamar abertamente e a divulgar o feito, de tal maneira que Jesus já não podia entrar publicamente em cidade alguma, porém ficava fora, nos lugares despovoados, e vinham a ele de todas as partes. Entende? Jesus chamou aquele homem, no verso anterior, 2 versos anteriores a esse. Jesus chamou ele, faz isso. Ele não chamou ele no meio da multidão, a multidão vendo, faz isso. Ele chamou para perto. Olha, faz isso. Quer dizer, falou no secreto. Aquilo que Jesus falou no secreto para ele, ele não obedeceu. Então Jesus não podia se manifestar no público. Porque aquilo que ele falou no secreto, ele desobedeceu. Então agora Jesus não podia entrar na cidade publicamente. Porque o que foi falado no secreto, ele desobedeceu. E às vezes nós vivemos exatamente a situação. Jesus já falou no secreto para nós tantas coisas.
Mas nós dizemos, Jesus aparece na minha vida, aparece, eu quero... Mas será que aquilo que Ele fala no meu secreto eu estou obedecendo? Ah, mas eu estou falando de Jesus. Ele também estava. Mas mesmo falando de Jesus, mas não obedecendo Jesus, cidade de Jesus não podia entrar. E às vezes nós estamos fazendo isso, com o nosso proceder, com o nosso posicionamento. Mas eu acredito que nessa noite, você vai além, muito além de ser curado. Eu acredito que nessa noite você entendeu que Ele cura, sim, Ele curou nessa noite, eu acredito, eu creio, seja emocional, seja qual for a área. Mas a partir dessa cura, precisamos andar como curados, precisamos andar da forma que Ele deseja, e não só falar dEle, mas obedecer a Ele de fato. Para que de fato vidas possam ser alcançadas através de nós. Agora Jesus, que ia estar naquelas cidades, foi para um lugar despovoado, foi para um lugar onde não havia o povo ali, é claro. E entenda, mas as pessoas que queriam com ele, iam até ele. A Bíblia fala que de todas as partes foram até ele, para se relacionar com ele. Mas a história, pelo menos desse homem, já não fala mais. A história, pelo menos desse homem, ele foi curado, mas a partir da sua cura, ele não obedeceu. A partir daquilo que você recebeu de Jesus, porque todos nós, hoje nós temos o fôlego de vida. Nós temos, ainda que você diga não, mas eu não tenho aquilo que eu queria ter. Mas você tem vida, você tem fôlego, você tem saúde, e tudo isso Jesus te deu. E a partir disso, o que nós estamos fazendo? A partir da cura, o que nós fazemos? Não é só falar de Jesus a partir da cura, mas é obedecê-lo. Então, a partir disso, muito além da cura, é isso que Jesus deseja de nós, que nessa noite possamos nos posicionar. Se hoje você veio e diz, olha, eu entendi que existem áreas da minha vida que estão leprosas, eu entendi que existem áreas que precisam ser curadas e Jesus quer curar. Existe uma palavra a respeito disso. Mas Jesus quer ir além. Ele lembra da mulher hemorrágica? Foi curada. Se fosse só pela cura, ela saía de fininho, Jesus não falava nada. Mas não é só pela cura. Vai chamar ela de volta. Quem me tocou? Ela vai falar, eu toquei. E ali vai ter um diálogo entre eles. E lembra daqueles outros leprosos, os 10 leprosos? Jesus curou todos. Ele queria curar. Mas aquele que ele elogiou foi aquele que voltou para um relacionamento, porque é isso que Jesus deseja. Ele vai perguntar, cadê os outros 9? Não foi os 10 curados? Teve um que voltou. E quem você é nessa noite? Porque eu acredito que você está curado em nome de Jesus. Mas a pergunta é, você vai voltar para Ele? Ou será que você vai pular como curado? Eu estou curado, eu estou... Muitos de nós temos um testemunho extraordinário para contar. Testemunho de cura, testemunho de libertação, testemunho de família. Mas a partir disso, quem é você? Porque, infelizmente, nessa caminhada de fé, alguns poucos anos nessa fé, eu já vi muitas pessoas que tinham testemunhos grandiosos, que Jesus curou. Outros que até pessoas que tiveram laudos de morte e viveram. Eu já vi isso. Mas a partir disso, começaram a fazer o que não devia e caíram. Então, muito mais do que a cura que Jesus já te deu hoje, Jesus quer um relacionamento com você. Então, que nessa noite, não entenda isso, não saia daqui pensando que é mais um culto, que é mais uma reunião. Esse leproso ele foi até bem, ele foi curado, mas ele estava sendo o motivo de Jesus não entrar nas cidades. E às vezes com o nosso proceder nós somos o motivo de Jesus não entrar em certos corações. Sabe, quando eu estava lendo sobre isso e tendo esse pensamento, Jesus falando comigo, para mim, porque você sabe que quando nós ministramos algo, quando nós pregamos algo, muito mais nós fomos pregados antes disso.
E quando eu estava pensando nessas coisas, escrevendo muitas coisas, eu estava, Deus, sabe aquele momento que a gente pensa que sabe, mas depois a gente vê, não sei de nada mais. Eu não quero ser aquele que está em Jesus de fazer algo. Eu não quero ser aquele que está parando Jesus, mas eu quero ser aquele que está cooperando com Jesus. Mas para que eu possa ser aquele que está cooperando com Jesus, eu preciso me posicionar. Reverência, intensidade. Lá no começo eu falei, tudo isso, quando tinha tudo isso com ele, agora Jesus vai, realmente. Mas Jesus queria mais dele. Jesus tem uma expectativa ao seu respeito. E não é só você vir, ser curado, ir embora e continuar a sua vida. Jesus te ama tanto. Sabe, nenhum de nós, quando amamos uma pessoa, queremos que ela venha, só fica um tempo conosco e vai embora. E às vezes nós estamos fazendo isso com Jesus, dizendo que amamos. Então que nessa noite, daqui a pouquinho eu vou orar, mas que nessa noite nós possamos refletir e ver quem eu sou, quem eu estou sendo. Será que eu não estou sendo esse leproso? Esse leproso que foi, que recebeu de Jesus, que recebeu o milagre, que recebeu a transformação, que falou de Jesus, mas que desobedeceu Jesus. Ou será que hoje eu vou me posicionar, que eu entendi tudo que Deus me deu, eu entendi que tudo é dele, já foi falado aqui, tudo é dele, está nas nossas mãos, mas é dele, tudo, seja financeiro, seja família. Vai chegar um dia que ele vai pedir contas. Então, irmão, o que nós estamos fazendo? Qual tem sido o nosso proceder a partir disso? Eu sei que Jesus falou, isso queimou meu coração quando eu estava lendo também, que Jesus falou com muitos de nós, muita coisa no secreto. Sabe o que Jesus falou para você parar, para você largar? Você largou. Aquele ressentimento, aquela mágoa, aquela não sei o que é. Mas Jesus colocou no meu coração exatamente isso, essa frase que eu falei para vocês. Existem coisas que não são manifestas publicamente porque eu não estou obedecendo no secreto. Existem coisas que não aconteceu ainda porque no secreto eu não estou obedecendo da forma que deveria obedecer. Isso se eu tenho um secreto com Deus. Que nessa noite Ele quer te despertar, que Ele quer muito mais do que fazer na sua vida. Lógico, Ele quer, deseja. E eu quero também que Ele faça tudo que Ele tem que fazer, que Ele quer fazer. Eu quero viver tudo que Deus tem para nós. Já foi falado isso aqui, eu concordo com todo o meu coração. Eu quero de Deus tudo que Ele tem para mim, eu quero, mas mais do que tudo isso, eu quero Ele. Eu quero a presença dEle, eu quero caminhar com Ele, eu quero viver uma vida com Ele, eu quero esse além dEle, além nele, melhor, além, porque Ele é um Deus que vai fazendo cada vez mais, que quer fazer cada vez mais. Ele deseja isso em nós, mas que nós precisamos nos posicionar. Gostaria que a igreja ficasse de pé, e por um breve instante você